A gente segue falando sobre varíola dos macacos, agora com a infectologista Luana Araújo. Doutora, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Muriel. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo bom, vamos lá. Vamos lá, doutora. Muitos questionamentos sobre varíola dos macacos, monkeypox. Estamos aí com pouco mais de 2.500 casos confirmados da doença aqui no Brasil. Se passaram desde o primeiro caso confirmado pouco mais aí de 2 meses. Qual que é o tamanho da preocupação que a gente tem que ter nesse momento com a varíola dos macacos? Ela pode se transformar, por exemplo, numa próxima pandemia, como a gente viu com a Covid-19? Primeiro, acho que não, né? Essa é um grande alívio que eu acho que a gente pode tirar dos ombros das pessoas. Ela não tem as mesmas características, né, de transmissibilidade pelo ar com tanta facilidade como a gente vê com a Covid. Ela não tem um nível de pressão sobre o sistema que a gente viu acontecer com a Covid. Ela não tem a letalidade que a gente viu acontecer com a Covid. Mas isso não significa que ela não chegue a pessoas que são vulneráveis, que precisam de cuidados, né? Que ela não possa desestabilizar casos importantes. Então, é claro, a gente precisa cuidar, porque todo mundo merece o mesmo tipo de cuidado. Então, a gente tem que ter, sim, um diagnóstico bastante rápido e acurado. A gente tem que fazer esse diagnóstico chegar a todo mundo, tá certo? Porque isso é uma dificuldade hoje no país. Como foi dito na matéria, ele é muito centralizado, leva muito tempo para ficar pronto. E, nesse momento, a gente sabe que a doença se espalha pelo país de uma maneira quase cega para a gente, muito em função desse tipo de gargalo que a gente tem. Então, a gente precisa, sim, ter os esforços investidos nessa circunstância para a gente conseguir proteger quem precisa. Doutora, a gente viu na reportagem justamente esse ponto. Quanto antes a pessoa receber o diagnóstico, melhor, até para não contaminar outras pessoas. Mas nem sempre os sintomas são aparentes, né? É verdade, e ela consegue, né, na sua fase, como toda e qualquer doença viral, assim, ela tem sintomas que são muito parecidos com outras doenças, né? Então a gente está falando de febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, enjoo, vômito, náusea, né? Enfim, esses sintomas eles são muito comuns entre doenças virais, até que comecem a aparecer as lesões de pele que são características e mesmo assim elas já não são tão características quanto eram em outros momentos. É preciso que as pessoas fiquem muito atentas, que tenham a informação correta e que tenham acesso ao sistema de saúde. Então, isso tudo precisa ser um balé, né? Uma coisa combinada. As pessoas terem informação, saberem, né, que elas podem ter tido ou não contato com alguém doente, ter acesso a um diagnóstico rápido. Lembrando a todo mundo que a gente não tem medicação específica para monkeypox, não é isso? E que a gente também não tem a vacina disponível no país. Então, a grande ferramenta que a gente tem para conter o avanço da doença é informação acima de tudo e o isolamento dos doentes assim que eles tiverem seu diagnóstico definido. Aproveito para te perguntar, a previsão do Ministério da Saúde é de que a vacina contra a varíola dos macacos chegue pelo menos em setembro, já no próximo mês, aqui no Brasil. O que a gente pode esperar dessa vacina? Ela realmente pode ser efetiva para tentar combater esses novos casos que não param de surgir? Ela é a única ferramenta vacinal que a gente tem nesse momento. A gente tem alguns questionamentos, não sobre segurança, mas sobre eficácia dela, efetividade, na verdade, no mundo real, mas ela é a única coisa que a gente tem e ela já é aplicada em outros países na tentativa de conter isso tudo, principalmente para evitar que chegue a pessoas imunossuprimidas, que são aquelas, né, que a gente sabe têm uma chance de evoluir de uma maneira mais desagradável com a doença. Mas é isso. Doutora, existem discussões também com relação ao nome, a varíola dos macacos, monkeypox, até novos nomes podem começar a surgir. Alguns estudiosos se dizem, na verdade, contra a mudança de nome, porque pode alterar até estudos antigos também. Qual que é a sua avaliação com relação a essa mudança ou não de nome? Essa mudança é necessária? Eu acho que ela é fundamental, acho que toda e qualquer disrupção científica ou técnica que a gente possa ter, a gente precisa começar a aprender a lidar com isso, mas isso é menor do que o risco que a gente corre de incentivar pessoas desconectadas da realidade, criminosos, na verdade, a cometerem crimes contra a fauna, né? Então, não tem lógica a gente chamar uma doença de varíola dos macacos quando os macacos não têm nada a ver com isso e quando a gente sabe que num país como o nosso, em que existe um nível de ignorância muito maior do que a gente gostaria, isso pode se reverter em malefício para esses animais. Não tem lógica, né? Com as outras coisas a gente lida. Com a estupidez fica sempre mais difícil.
Exatamente. Agora relembra pra gente rapidamente por que surgiu esse nome varíola dos macacos, que a gente sabe que no fim das contas a varíola pode pegar em qualquer, enfim, ser humano e também até em outros animais, não só macacos, não é? Sim. A doença ela foi descoberta nos anos 50 porque um grupo de macacos que estava sendo mantido em laboratório na África, ele adoeceu. Então, ela foi associada inicialmente ao grupo em que primeiro o vírus foi diagnosticado. Isso não significa que seja esse um grupo que seja um hospedeiro ou que faça parte desse ciclo. Na verdade, esse vírus é capaz de infectar não só animais como nós, seres humanos, mas também animais não humanos, como primatas e qualquer outro mamífero, na verdade. Então, se a gente vai falar se a gente quer associar a doença a uma espécie qualquer, a gente pode, inclusive, chamar de humanos, se for esse o critério, de humanos, de cachorro, de baleia, o que quer que seja, qualquer coisa que seja mamífero nesse sentido. Falando em relacionar com grupos também, doutora, a OMS informou recentemente também que a maior parte dos casos notificados tem relação principalmente, mas não exclusivamente, com homens que fazem sexo com outros homens. É importante a gente deixar claro essa relação com a comunidade LGBTQIA+, que na verdade não existe, né? A doença basicamente encontrou um grupo, é isso, doutora? Exatamente, ela não tem nenhuma relação com orientação sexual, ela tem relação com o fato de que esse grupo foi, infelizmente, o primeiro a sofrer com isso. Então, isso precisa ficar claro que esse grupo precisa ser o primeiro a ser protegido, mas isso não significa que a doença vai se restringir a esse grupo, infelizmente, como a gente já vê acontecer com gestantes, acontecer com crianças. A gente sabe que esse é um padrão de transição natural de doenças infecciosas, então também não tem nenhum cabimento a gente associar isso a qualquer grupo, principalmente por conta de orientação sexual. E falando em grupos protegidos, doutora, esses devem ser os grupos prioritários, levando em consideração que a vacinação pode estar chegando no próximo mês? A gente precisa lembrar quem está sob maior risco de exposição e de adoecer de forma grave. Então, a gente está falando de profissionais de laboratório que lidam com essas amostras, como vocês mostraram aí. A gente está falando de profissionais de saúde que tenham maior contato com essas pessoas, de centro de referência, por exemplo. Mas a gente também está falando dessa população de homens que fazem sexo com homens que estão mais vulneráveis neste momento, mas também imunossuprimidos, gestantes, crianças e idosos, a depender dessa disposição de vacinas e da onde a gente estiver mapeando que essa doença está acontecendo com maior gravidade no país. E é por isso que é tão importante que a gente tenha diagnóstico descentralizado e que a gente tenha a contagem clara do que está acontecendo para poder despender os recursos da forma mais adequada. E, doutora, tem muitos pais assustados também com a situação das crianças, novos casos surgindo agora também em crianças, levando em consideração que elas vão para a escola, convivem umas com as outras, brincam bastante, estão sempre em contato também. Qual que é a preocupação e o que pode acontecer? O que a gente sabe nesse momento sobre a varíola dos macacos nas crianças? A gente sabe que elas não têm uma evolução muito diferente, a não ser quando a gente está falando de crianças muito pequenas, em que o sistema imunológico não está adaptado, né? Não é capacitado ainda para lidar com a sua potência total. Então, todo e qualquer paciente que venha apresentar um quadro que ache que é um quadro gripal, um quadro viral inespecífico, é muito importante que as pessoas entendam que isso pode ser uma ameaça neste momento. Então, as crianças que tiverem esse tipo de quadro, elas devem ser afastadas. Essas lesões precisam ser investigadas porque podem ser outras doenças, né, que mimetizam as lesões da varíola. Então, isso tudo precisa ficar claro. Se o seu filho ou se você tem um quadro respiratório ou um quadro viral e que pode, né, levantar a nossa orelha para alguma coisa, isole-se, use máscara, procure atendimento. Isso faz parte de uma educação sanitária que tem que acontecer para a gente, para todo mundo daqui para frente. Não tem escapatória mais para a gente não, infelizmente. O ideal é voltar a usar máscara mesmo em ambientes fechados, também em ambientes abertos, levando em consideração que a varíola dos macacos, além da Covid, elas seguem por aí. A gente precisa sempre ficar atento com o que está acontecendo ao nosso redor, né? Lembro que a Covid hoje é uma doença que infelizmente parece que chegou num status de normalização para as pessoas, mas a gente vê mais de 200 óbitos todos os dias e isso não é normal, né? E as pessoas mais afetadas por essa gravidade de doença são aquelas que são cronicamente invisíveis à sociedade, crianças imunossuprimidos e idosos. Então, esses são de novo um grupo de vulneráveis também para a varíola, também para a monkeypox. Então, a gente precisa proteger esses grupos da maneira mais adequada. Doutora, é sempre muito bom conversar, aprender com a senhora. Obrigada pela participação por aqui.
Eu que agradeço, Muriel. Fico à disposição de vocês. Um excelente final de semana. Obrigada para você também. Obrigada.